Olá, aqui é a Flávia Flores do Quimioterapia e Beleza. Hoje eu vou entrevistar a doutora Sandra Gioia, mastologia do INCA. Olá, doutora Sandra, obrigada por você ter vindo aqui no nosso estúdio. E hoje a gente vai falar sobre navegação de pacientes. O que é a navegação de pacientes e como você entrou em contato com essa metodologia? Então, Flávia, é com muito prazer que eu venho falar da navegação de pacientes. É um programa que visa diminuir as disparidades em saúde, em que a gente proporciona a quebra de barreiras para que as pacientes tenham acesso aos diagnósticos e tratamentos para o câncer de mama, que a gente vem falar, e enfim, para que elas tenham o acesso à saúde em tempo oportuno. E esse programa começou nos Estados Unidos? Sim. Na década de 90, o Dr. Harold Freeman, que ele começou esse projeto no distrito de Harlem, em Nova York, em que ele trabalhou as populações afro-americanas, hispânicas, pobres, enfim, que têm um nível educacional mais baixo, em que ele conseguiu elevar, introduzindo a navegadora de pacientes, que eu vou explicar do que é, elevou a sobrevida de 39% a 70%. Então foi um projeto que obteve tanto sucesso em que as sociedades de saúde e o próprio governo americano aderiu a esse projeto e hoje ele é um indicador de qualidade nos melhores serviços oncológicos nos Estados Unidos. O navegador de pacientes, então, ele é um profissional de saúde em que ele é treinado para poder fazer assistência do paciente. Então, ele segue o paciente, a gente deixa de seguir a doença. Então, é um projeto de segmento de pacientes, em que ele é o centro do cuidado e qualquer dificuldade que ele venha a ter, a gente consegue eliminar e, com isso, obter bons resultados. Eu faço acompanhamento oncológico lá nos Estados Unidos, eu faço parte do programa de navegação de pacientes. Então você conhece o programa? Sim, eu conheço e dá muita segurança para a paciente, né? Elas me ligam a cada 2 semanas e perguntam como é que eu tô, se eu tô triste, se eu fui fazer os exames. É muito, muito interessante e sempre me dá muito conforto de falar com a minha navegadora. E me conta, e a relação do Instituto Avon com o seu projeto? Então, como a Fundação Avon Americana é parceiros em vários projetos nos Estados Unidos, o Instituto Avon vem patrocinando um projeto no Rio de Janeiro em que a gente vai começar o programa de navegação, tentar testar dentro da atenção primária de saúde, testar isso no SUS e a gente já vai começar. Então, seu projeto piloto é no Andaraí, me conta um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, a gente tem uma experiência de cadastrar 200 mulheres para o programa de rastreamento organizado. E a gente viu que a gente já vinha fazendo, de alguma forma, a navegação de pacientes. Só que a navegação, ela é muito mais profunda, porque existem, às vezes, barreiras como o medo. Tem pacientes que não vão fazer os exames porque têm medo, não vão pegar o resultado. Enfim, perdem as consultas, por exemplo, às vezes é a família que não deixa ela ter o cuidado, é o companheiro que não deixa, ou o filho, ou mesmo dificuldades, não tem com quem deixar as crianças, pode ser um cuidador de um idoso. A gente teve uma paciente que teve que falar com a médica do trabalho, que o trabalho não deixava, não liberava ela para ter a consulta. E existem também sérios problemas de coordenação do cuidado. Então, o sistema de saúde também é muito fragmentado, muito falho. E a navegadora, ela é como se fosse a conexão da paciente com o sistema de saúde e aí fazendo todo mundo se comunicar. Qual é a relação do Instituto Avon com o seu trabalho? O Instituto Avon vem patrocinando a chegada, né, da navegação de pacientes aqui no Brasil. Inicialmente, a gente fez um recorte da navegação, porque você pode navegar desde fatores de risco, promoção de saúde, até cuidados paliativos. Mas a gente fez um recorte a partir do diagnóstico, em que a paciente tem 60 dias para iniciar o seu tratamento. Então, fazendo valer a lei dos 60 dias, que no Brasil existe desde 2012, é uma lei federal e que a gente sabe que em muitos lugares ela não é cumprida. Então, esse projeto piloto é no Rio de Janeiro, a gente tem uma estatística de que só 30% das pacientes cumprem essa lei. Então, o projeto piloto é referente a se fazer cumprir a lei dos 60 dias, eliminando as barreiras com o navegador, seguindo as pacientes.
A seguir, a gente vai expandir a navegação e aí vai ser no bairro do Andaraí, em que a gente vai pegar aquela área programática e vai coordenar esse cuidado, esse segmento, desde promoção de saúde, implementar o rastreamento organizado na população preconizada, até o diagnóstico e orientar a chegar ao tratamento em tempo oportuno. Então, existem ainda muitas barreiras, né, que encontradas, que vêm da paciente, às vezes são barreiras socioeconômicas. Quais são essas principais barreiras? Nosso sistema de saúde ele é muito complexo e fragmentado e muitas vezes a gente não consegue gerenciar todas as ações, as políticas implementadas para o câncer de mama, e a navegação a gente vai conseguir como um trabalho de intervenção, o médico gosta muito disso, vai ser um trabalho prospectivo, para frente, em que a gente vai identificar as barreiras e vai retirá-las. Mas de antemão a gente tem uns indicadores que a gente quer seguir. O rastreamento no Brasil, a cobertura é baixa, tá? É preconizado que seja 70% da população que tem que ser rastreada e a média brasileira é 25%, o Rio de Janeiro é 15%. Então esse projeto pretende alcançar 70%, que a Organização Mundial de Saúde preconiza. E fazer valer a lei dos 30 dias, 60 dias, inicialmente era 30 dias, mas enfim, Brasília achou que era um número muito curto, 60 ainda é curto pelos padrões atuais, mas a gente tem uma lei e ela tem que ser cumprida e a gente não tem dados ainda consistentes. Por exemplo, o Siscam, que é o sistema de câncer, para a gente gerenciar esses dados, ele não existe. Então, é mostrar para os decisores políticos que introduzir esse elemento no SUS, nessa rede de atenção à saúde, vai fazer provocações importantes, que vai beneficiar tanto a paciente como gerenciar melhor esse sistema de saúde. Então, existem ainda muitas barreiras, né, que encontradas, que vêm da paciente, às vezes são barreiras socioeconômicas. Quais são essas principais barreiras? Das pacientes que a gente começou, então, o projeto antipiloto, né, que seria, a gente encontra muito medo, tá? As pacientes têm medo de se tocar, não sabem, enfim, não se conhecem, então, às vezes, perdem, você sabe que tem os tumores de intervalo, então as pacientes podem estar fazendo os exames de ano em ano ou de 2 em 2 anos, mas aparece alguma coisa, às vezes elas não percebem. Aparece. Pode ser que elas tenham medo de fazer os exames. Essas do Andaraís, dessas primeiras 200, a média de idade é 55 anos, então é uma faixa etária que tem que estar em rastreamento. Então são mulheres assintomáticas e que metade delas não conheciam as suas mamas e um médico nunca havia examinado a mama delas. E a gente não está no interior, então a gente está numa grande cidade, enfim, que precisa ter esse tipo de acesso mais facilitado. Mas muitas acham que porque não sentem nada e têm dificuldade de marcar os seus exames ou marcar o médico, não procuram, não fazem. E quando palpam alguma coisa, às vezes demora também para ir. E aí depois tem todas as fragmentações do cuidado, né? Em cada lugar que ela vai, às vezes demora 8 meses, 1 ano para chegar no hospital para tratar. Sim, e barreiras então são socioeconômicas, são religiosas, são familiares. Muitas percebem o caroço e não vão ao médico porque tem medo do tratamento. Às vezes o profissional de saúde tem dificuldade de entender como o sistema funciona, ele é difícil mesmo. E às vezes o usuário também não tem essa educação em saúde. Então, a introdução da navegadora proporcionou, então, a educação do usuário, fazer o profissional de saúde refletir sobre suas práticas de trabalho, os processos, e fez com que os serviços se comunicassem, porque existem esferas, né, no sistema estadual, federal, municipal, que para coordenar tudo numa rede de atenção à saúde é difícil. Então, esse programa vai chegar no Brasil para deixar a paciente mais próxima do médico, saber quais são as dificuldades que ela está enfrentando durante o seu dia a dia, se de repente é uma carona que ela precisa. E quem é essa profissional, essa navegadora? A primeira, bom,
Para ter um perfil, né, de ser navegadora, normalmente é uma assistente social, uma enfermeira se encaixa bem nisso, que está mais na linha de frente do paciente. Tem que ter um líder para coordenar essa equipe e a perspectiva com o Instituto Avon da gente montar a escola de navegação aqui no Brasil. Nossa, incrível, muito bem, muito legal. E quais são essas mudanças necessárias para minimizar os efeitos dessas barreiras? Então, daquelas 3 linhas, né, principais, fazer com que as mulheres conheçam quais são os fatores de risco, que exames elas têm que fazer, que estilo de vida ela tem que adotar para evitar uma provável doença. Em relação aos profissionais de saúde, tentar diminuir todas as dificuldades. Às vezes, as marcações de consultas não favorecem o paciente. As pacientes usuárias do SUS, às vezes, têm dificuldade, né, de ter acompanhantes, de ter, por dificuldades socioeconômicas, de ir muitas vezes ao sistema de saúde, né? Enfim, essa provocação que o navegador vai fazer no sistema, eu acredito que vai fazer bem, principalmente na atenção primária em saúde, que é a coordenadora do cuidado. Então vai ser um bom início, né? Eu sei que nos Estados Unidos e outros países salva muitas vidas esse programa de navegação, né? Porque o navegador fica lá em cima da paciente. Como é que é visto aqui no Brasil o programa de navegação? Eu acredito que alguns acham que esse serviço já exista, por ter um sistema de regulação, mas é um sistema que segue doença, não segue pacientes. Então, às vezes, não, nós oferecemos mamografias, nós oferecemos locais para diagnóstico, mas esse cuidado não é coordenado. É como se fosse uma assistente social mais capacitada, mais um a um, assim, cada caso. Assim. Sim, parece que precisa de um batalhão, um exército. Não, mas ela bem treinada, ela é capaz de coordenar uma região. Então, a proposta é essa, a gente trabalhar com uma região da atenção primária e a navegação, por princípio, ela tem que ser adaptada ao seu local. Então, às vezes, uma barreira aqui na região sudeste é diferente de uma barreira no sul, ou no norte, ou no nordeste, então, no centro-oeste. Então, a gente espera-se rodar um piloto que faça sucesso e a gente vai testar em outras regiões e cada uma vai ter as suas barreiras. Então, muito boa sorte com o projeto, que é lindo e salva muitas vidas.